coisa que também aconteceu com o arcabouço, que pelo menos há uma ideia de que votaria até inclusive hoje, não vai votar, amanhã talvez não seja possível. Enfim, como é que está essa história do arcabouço? Porque o Lira está lá reunido com os líderes e, de novo, não se consegue achar um texto que agrade pelo menos um grupo importante dentro do Congresso Nacional, no caso especificamente da Câmara também. Pois é, a gente falou mais cedo com o Cajado, né, o relator que apresentou um texto já na semana passada, um texto que a princípio tinha sido bem recebido. Era um texto que tinha resistência de alas mais radicais do PT, da esquerda, que cobravam, por exemplo, a retirada do Fundeb, né, como um exemplo aqui, a retirada do Fundeb desse limite de gasto, dessa nova regra fiscal. E eles querem, então, mexer nesse texto. Há uma série de outras, há pelo menos 40 emendas que foram apresentadas desde então ao próprio relatório do Cajado. Então, esse é o problema. Eles estão agora reunidos lá na residência oficial da Câmara, com o Arthur Lira. A gente está acompanhando essa reunião, temos fontes dentro lá da reunião, inclusive acabei de ter informação de que eles estavam no momento chave dessa reunião. Já havia algumas horas, estavam reunidos aí e que estavam justamente decidindo se aprovavam mudança no relatório e se decidiam se essa votação ocorre ainda hoje ou só amanhã. Então, teremos novidades com certeza daqui a pouquinho, talvez ainda no teu programa, sobre essa tramitação do arcabouço fiscal. Olha, Viotor, só uma ressalva em complemento com essa observação que você fez, né? O Supremo, a gente não vai poder dizer porque o Supremo recolheu as suas asas em relação a essa história do PL das fake news, deixando justamente que o Congresso legisle. Da mesma maneira, o Supremo vinha numa toada de se debruçar sobre temas que tinham impacto na reforma tributária, que tinham impacto até nessas questões fiscais e recuou também. A gente está falando de um recuo que se deu da semana passada para cá. A gente espera que o Congresso entenda essa sinalização e se faça presente. Porque senão, se omitir, aí vai ser só atropelo e a gente já sabe onde vai dar. Daí se perde a lógica da separação dos três poderes, porque um poder está se omitindo do seu trabalho. E isso é omissão. Preguiça, omissão, sei lá, o nome que pode ser dado. O Dantas, rapidamente, como é que está a história da reunião da Marina Silva? Porque o governo estava tentando achar um meio termo na questão lá da prospecção de petróleo na Foz do Amazonas. Na verdade, a gente fala da Foz do Amazonas, mas são 500 quilômetros de distância ali, já na parte equatorial ali do Amapá, né? Como é que está essa situação? Porque tem duas partes e parece que o governo está, ou pelo menos o presidente Lula está muito mais próximo de dar razão ao Ministério de Minas e Energia, que quer a Petrobras fazendo prospecção de petróleo lá, e não exatamente do Ministério do Meio Ambiente. É uma rusga que pode tirar a Marina Silva do governo? Pois é, a Marina Silva submergiu, não tem se manifestado publicamente sobre esse tema. Nas agendas públicas, ela tem sido cobrada pela imprensa e foge do tema. Amanhã, a princípio, ela vai à Câmara, ela já tinha um convite para expor o seu plano de trabalho, o plano de trabalho do Ministério do Meio Ambiente, lá na Câmara dos Deputados. É uma audiência pública. Só que essa audiência já estava marcada, era uma coisa mais geral, e agora ela será inteiramente, ou a maior parte dela, dedicada a essa temática, a esse projeto da Petrobras lá na Amazônia Equatorial. E a gente teve aí uma manifestação pública hoje do presidente do IBAMA, que falou de forma de uma postura bem firme. Ele disse que não vai recuar 1 milímetro, que as análises têm sido técnicas, que não há qualquer tipo de composição política que se possa fazer em relação a esse projeto, porque o que o IBAMA faz é cumprir a legislação ambiental e seguir as recomendações técnicas. Então, o IBAMA, o presidente do IBAMA disse que a Petrobras já foi notificada 8 vezes para apresentar atualizações ao projeto de pesquisa, aquele projeto de pré-pesquisa, e não conseguiu demonstrar a viabilidade dessa exploração. Ele, inclusive, lembrou que mais de 100 poços já foram furados naquela região ao longo da história, poços também de testes, e nenhum deles comprovou a viabilidade técnica de exploração naquele local. Isso são as palavras do presidente do IBAMA. Naturalmente, a gente agora precisa aguardar aí a manifestação da própria ministra. Ele disse, inclusive, que não tem sido pressionado por ela, e também a manifestação do ministro de Minas e Energia e do presidente da Petrobras.
é possível que tenhamos audiências públicas em breve aqui no Congresso para tratar desse tema que virou um tema de debate nacional, Piotr. E uma queda de braço dentro do governo. Dantas, obrigado pela participação aqui. Bom, só para dizer que seria trágico não fosse, seria cômico não fosse trágico, o governo está agora defendendo a exploração sustentável da Amazônia, exploração de petróleo. Era o que o governo passado tentava fazer com críticas justamente do que era oposição e que hoje é governo. Estranho, né?